A preparação para o Clássico Grenal do próximo domingo, visando o Campeonato Gaúcho, já começa no CT Parque Gigante, mas o bastidor colorado tem informações importantes nas mais diversas áreas. Na janela de transferências, avanços significativos para que o Inter possa reforçar o seu elenco, pensando no restante da temporada. A apresentação do volante Rodrigo Villagra, que chegou a Porto Alegre e se disse absolutamente pronto para o Clássico Grenal do próximo final de semana. Falamos também sobre Thiago Maia, que fechou um acordo milionário com o Santos em relação a uma dívida que o clube possuía com o jogador e com isso tem um empecilho a menos para uma eventual volta à equipe santista. Falaremos também sobre a promessa feita pelo atacante Rafinha do Barcelona, que foi revelada pelo seu avô em uma entrevista espontânea, onde ele revelou que Rafinha ainda pretende jogar no Inter. A proposta em negociação que estaria na mesa da dupla Grenal envolvendo o patrocínio Master para este ano. Esse é o Diário do Inter KTO desta quinta-feira, 22 de janeiro de 2026. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, de inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no A Dupla. Nesse vídeo, um resumo do que de mais importante aconteceu no noticiário colorado ao longo desta quinta-feira. A gente começa falando sobre a reapresentação do grupo de jogadores que aconteceu na tarde desta quinta no CT Parque Gigante, começando a preparação para o Clássico Grenal do final de semana. Muito clima de mistério. O Internacional tenta não dar pistas em relação a qual será o time que entra em campo nesse final de semana. Se será uma equipe com força máxima, se será um time com preservações, se será um time reserva. O Inter não dá pistas a respeito disso e começa a sua preparação no CT Parque Gigante. Mas uma definição importante de escalação no Clássico Grenal já é pública. Trata-se do árbitro da partida, que será Lucas Horn, um árbitro jovem da Federação Gaúcha de Futebol, que foi bancado pelo presidente da Comissão Gaúcha de Arbitragem, Leandro Voaden, e apitará o seu primeiro Clássico Grenal da carreira. Lucas Horn será o árbitro do Grenal deste domingo. Inter e Grêmio não se manifestaram ainda a respeito da arbitragem, mas sempre a arbitragem é um assunto polêmico no Grenal. Vamos falar sobre o dia do Inter, que também teve a apresentação de Rodrigo Villagra, volante de 24 anos, contratado pelo Internacional junto à equipe do CSKA Moscou da Rússia. Villagra já está trabalhando no CT Parque Gigante, esteve no estádio Beira-Rio e se disse pronto para jogar o Clássico Grenal desse final de semana. Paulo Pesolano já havia adiantado que há alguns minutos, pelo menos, o volante argentino teria, e ele deixou isso claro na apresentação. Diz que está ansioso pelo Clássico Grenal, principalmente porque ele, torcedor do River, criado na Argentina, sabe como é, por exemplo, o ambiente de um clássico Boca e River, e por isso está muito ansioso para o Clássico Grenal deste final de semana, do qual ele está à disposição de Paulo Pesolano. Muito provavelmente, o Villagra não comece a partida entre os titulares, ele comece no banco, mas deve atuar por alguns minutos nessa partida pelo Campeonato Gaúcho, tá? Na tarde desta quinta-feira, eu gravei um conteúdo aqui no canal dando um F5 nas negociações do Internacional no mercado. Até porque o Villagra deixou escapar em determinado momento na entrevista coletiva que ele não conversou com o Alejandro. Atacante que o Inter pretende contratar nos próximos dias e que jogava com o Villagra no CSKA Moscou da Rússia. E o Fabinho teve uma reação curiosa durante essa fala do novo reforço colorado. Eu falei sobre isso, atualizei a busca do Inter por zagueiros, falei também sobre a situação com Cauli, tudo no vídeo que eu gravei na tarde dessa quinta-feira, é só conferir aqui no canal, tá? Mas eu quero falar agora sobre Thiago Maia, volante do Internacional, que teve um acordo milionário com o Santos. Isto, o Thiago Maia pertence ao Inter e tinha valores atrasados, ele e o seu empresário, com o Santos, lá da passagem dele pelo Santos, 2016, 2017. Os valores ultrapassavam os 17 milhões de reais. E houve um acordo na justiça para o pagamento desta dívida a Thiago Maia pelo Santos. E no que isto impacta o noticiário do Internacional?
O Inter quer liberar o Thiago Maia. O Santos é um dos possíveis destinos deste jogador. E a dívida que o Santos tinha com o Thiago Maia, em vários momentos em que essa negociação quase aconteceu, essa dívida ela foi um empecilho. O fato dessa dívida estar quitada é um empecilho a menos que o Inter teria para liberar o Thiago Maia, por exemplo, para o Santos. Ou seja, o Thiago Maia, que por enquanto não tem negociações adiantadas, é bom que se diga, conseguiu resolver essa história que em outros momentos atrapalhou, relacionada à dívida. Então, se este assunto for retomado entre Santos e Thiago Maia para o retorno do jogador para Vila Belmiro, é importante a gente já partir disso. Aquela dívida que existia do Santos com o Thiago Maia não existe mais, tá? Uma outra informação importante foi trazida pelo portal GZH. A Nani Quemelo e o Simon Bianchini, em parceria, trouxeram a informação de que Inter e Grêmio negociam com uma casa de apostas para ser o novo patrocinador master do Internacional, com um valor na casa de 30 milhões de reais por ano, tá? Eu conversei com algumas pessoas do Internacional que não confirmaram, tá? Essa história envolvendo a casa de apostas. Pelo contrário, disseram, olha, aqui no Inter não chegou nenhuma proposta, não existe nenhuma conversa nesse sentido com o patrocínio master desta casa de apostas em específico. Então o Inter, com as pessoas que eu conversei, não esquentaram muito o assunto relacionado a esta casa de apostas. O Inter procura um patrocínio master para a temporada de 2026 e sabe que não terá os 50 milhões de reais que teve, por exemplo, no ano passado com a patrocinadora que acabou rescindindo o contrato, tanto com o Grêmio como com o Internacional nesse ano. O Inter segue negociando, segue buscando parceiros, patrocinadores, mas do que eu ouvi hoje, não está perto de fechar com esta patrocinadora master, tá? Por último, vamos falar sobre um outro acordo milionário feito pelo Internacional. Por quê? O Inter fez um acordo na Justiça para pagar pendências jurídicas trabalhistas que já estavam há mais de uma década tramitando na Justiça, que supera 20 milhões de reais, tá? Isto envolve dívidas para os jogadores Inácio Escoco, Santiago Trellis, além disso, o Wellington Silva e o meio-campista Mossoró, que inclusive enfrentou o Internacional vestindo a camisa do Inter de Santa Maria na última quarta-feira pelo Campeonato Gaúcho. Um acordo que gerou 20 milhões de reais de pagamento do Internacional para essas pessoas, para esses ex-funcionários do Internacional. Esse acordo foi feito na Justiça. Por último, eu quero registrar uma situação curiosa que aconteceu durante o programa da tarde do canal do Baldasso, que tem uma programação agora extensa ao longo de todo o dia. E durante a programação, o pessoal da Baldasso TV estava no mercado público, ouvindo o povo. E o repórter, o Gabriel Fernandes, ele ouviu o vô do Rafinha, o Hélio Garcia Dias. Ele não sabia, o repórter, que era o avô do Rafinha, e o avô do Rafinha se apresentou como o avô do Rafinha. Eu falo do Rafinha atacante, do Barcelona. E que todo mundo sabe, é colorado, ele mesmo já falou a respeito disso, tá? A partir disso, o avô do Rafinha fez algumas revelações interessantes. E uma delas, de uma promessa feita pelo Rafinha. Uma promessa de que o Rafinha falou para sua família que quando completasse 30 anos, o desejo dele era jogar no Internacional. O Rafinha completa 30 anos no final deste ano de 2026. Ele nasceu em 96. Mas ele não está exatamente perto de encerrar o seu contrato com o Barcelona, que vai até a metade de 2028. Mas existe um planejamento quase que familiar do Rafinha de retornar para o Internacional um dia. Uma situação curiosa, uma ida do Rafinha para o Internacional chama muito a atenção, desperta muito a expectativa de todos, e essa fala do avô do Rafinha também chamou a atenção. Para fechar, gente, agora sim vamos falar aqui de KTO, tá? Vamos passar algumas odds desta sexta-feira de jogos espalhados por várias ligas ao redor do mundo, como por exemplo Série A do Campeonato Italiano. Inter de Milão e Pisa, odd da Inter 1.15, empate 7, Pisa 18. Joga na KTO com responsabilidade, um site para você se divertir, proibido para menores de 18 anos, porque apostas podem fazer com que você perca dinheiro. Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações, que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!